Mais uma vez, bom dia, querido irmão e amigo. É um privilégio nós estarmos juntos nessa manhã para estudar a palavra de Deus. Você ainda não me conhece, talvez, então por isso vou me apresentar devidamente aqui, né? Nós cuidamos aqui na Associação Central, desde o dia 16 de novembro do ano passado, das áreas de mordomia, lar e família, saúde e ação solidária adventista, ou a famosa ASA também. Nesses assuntos nós somos responsáveis e qualquer coisa que você necessitar, qualquer item que você precise dentro dessas áreas, nós estamos à disposição para ajudá-lo e de maneira especial para apoiar você. Amém? Repito que é uma alegria estar aqui com você. Este é o primeiro sábado que estamos juntos. Já estive aqui em um domingo à noite. Fiz uma mensagem aqui baseada no livro de Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10. E na manhã de hoje vamos estudar um pouquinho a importância do cada um salvando um. Essa é a sigla que está aí na tela. Eu convido você a abrir a sua Bíblia agora. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 14. Texto que introduz a mensagem desta manhã. Eu quero já jogar na tela esse texto, mas eu gostaria que você folheasse a sua Bíblia e que você lesse aí na sua própria versão. É possível que haja alguma diferença da sua versão para a versão que eu coloquei aqui na tela. A versão que estou utilizando é a Almeida Revista Atualizada, segunda edição, do ano de 1986. É uma versão melhorada da Bíblia, uma versão melhor, e junto com a nova versão internacional, são as melhores traduções em português da Bíblia Sagrada. O texto diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém? O evangelho precisa alcançar todo o planeta, e então o fim vai vir. Agora, como é que ficam aqueles textos de Ellen White que eu acabei de mencionar aqui para você, de que por 2 vezes ela disse que Jesus já poderia ter vindo e de fato não veio? Em outros textos da Bíblia, no livro de Colossenses, por exemplo, nós temos uma indicação que o evangelho chegou a praticamente todo o planeta e Jesus não veio. Qual o motivo? Qual a razão? Por que o Espírito Santo ainda não foi derramado? Por que a igreja militante ainda não se tornou uma igreja triunfante? A obra não foi concluída e Jesus ainda não veio a este mundo. O que está faltando? Nós temos alguns desafios e eu quero mostrar para você alguns desses desafios que são, digamos, monstruosos, são gigantescos. Eu selecionei apenas alguns aqui, eu não quero gastar tanto tempo com isso. Eu queria que você pensasse comigo. O primeiro desafio é o desafio demográfico. Hoje nós temos o percentual de crescimento mundial anual que é de 1,12. Nós temos aí mais de 100 milhões de pessoas que nascem todos os anos no mundo. Esse é o número de pessoas que nascem no planeta. Depois nós temos um outro percentual, que é o percentual de crescimento do cristianismo no mundo a cada ano. Esse percentual é um pouquinho melhor, 1,32. Todavia, eu não sei se você sabe, apenas cerca de um pouquinho mais de 2 bilhões ou 2 bilhões de pessoas são cristãs ao redor do mundo. 1/3, portanto, apenas da população mundial é cristã. De modo que esse número aqui deveria ser muito maior para poder acompanhar esse. Embora esse seja menor, o número aqui é muito maior. Depois nós temos um outro percentual, que é o percentual de crescimento do islamismo, que acontece todos os anos e esse está muito grande. O islamismo tem crescido muito mais rapidamente do que o cristianismo. O islamismo tem avançado no mundo e o cristianismo tem avançado também, mas não tanto quanto o islamismo. E aí nós temos um percentual de crescimento dos adventistas nos últimos 5 anos de 2,25. Amém? É o maior percentual aqui, percebeu? Nós crescemos mais que os islâmicos, mais que o cristianismo mundial e mais que a população do mundo. Todavia nós somos bem menores. E o nosso crescimento tinha que ser muito, mas muito, muito maior para que ele fizesse alguma diferença no cenário cristão e no cenário secular do mundo. Portanto, nós temos aqui um grande desafio.
Nós batizamos por ano cerca de 1 milhão de pessoas. Todavia nascem 100 milhões, mais de 100 milhões de pessoas todo ano. Todo ano é um para cá e mais 99 milhões pelo menos para o lado de lá. Cada vez mais esse desafio, ele existe. Um outro dado, esse dado eu já adiantei para você, apenas 33,4% da população mundial é cristã. Os outros 66,6% não o são. Agora, os adventistas, nós que somos 18 milhões, um pouco mais de 18 milhões, para ser mais exato, 18.143.745 pessoas no último relatório estatístico da Conferência Geral do ano de 2013. Esse é o número de membros que nós temos ao redor do mundo. Nós representamos apenas 0,25% da população mundial. Perceba, nós somos um grãozinho de nada no meio de um cenário gigantesco do planeta, mais de 7 bilhões de habitantes. E apenas, ou melhor, 29,3% da população mundial ainda não foi evangelizada. Perceba que quase o mesmo número de pessoas, ou o mesmo percentual de cristãos, é o número de pessoas que ainda não foi evangelizada ao redor do mundo. Pastor, da onde o senhor tirou esses dados aí? Apenas para você saber, esses dados eles estão disponíveis aí em uma universidade, a Universidade de Dallas, nos Estados Unidos. Todos os anos eles publicam um material que tem que ver com a missão mundial. É o que eles chamam em inglês de Status of Global Mission. É o status da missão mundial ou global todos os anos. Mas nós temos ainda outros desafios. Eu quero mostrar para você o outro desafio que nós temos como adventistas, como cristãos, para cumprir Mateus capítulo 24, verso 14, que é o desafio geográfico. Você já ouviu falar, por certo, em uma janela do mundo chamada Janela 1040? Já ouviu falar dessa? Ali na Janela 1040, amigos, nós temos 80% da população mundial. Aqui na Janela 1040 está 80% da população mundial. Todavia, nós temos apenas 20% dos nossos membros nessa região. Os nossos outros 80% de adventistas ao redor do mundo estão em apenas 20% da população mundial. Ou seja, nós temos muito material humano em uma região que tem pouca gente, pouca população no mundo. E temos pouco material humano, apenas 20% de nossos membros estão num local onde está 80% da população mundial. Alguns estudos têm dito que se nós continuarmos nesse ritmo de pregação do evangelho dessa forma, dessa maneira que já vem sendo analisada durante alguns anos, nós levaríamos cerca de 235 anos para concluir a pregação do evangelho para Jesus voltar. É tempo ou não é tempo? Mais 235 anos nessa terra. Já parou para pensar nisso? O mundo indo de cada vez pior. Eu não gostaria de ficar aqui todo esse tempo. Ainda outro desafio, e esse é o desafio da pluralidade. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje 45 mil denominações cristãs no mundo. Não são budistas, não são islâmicos, não são judeus, não, são cristãos. 45 mil denominações religiosas. Já parou para pensar nisso? E sabe o que é interessante? Esse pessoal tem crescido cada ano ao redor de 1,85%. Cada ano aumenta o número de denominações cristãs ao redor do mundo. De modo que as pessoas olham e cada vez mais elas têm opção de igrejas, cada vez mais elas têm opção de doutrina, cada vez mais elas têm opção de locais cristãos para frequentar. Esses são apenas alguns desafios. Outro desafio é que nós temos apenas 14%. Esse eu vou citar, não coloquei ali na tela. Apenas 14% das pessoas do mundo têm contato com cristãos. Não necessariamente com adventistas, mas com cristãos. 86% da população mundial não tem quase que nenhum contato com cristãos, segundo essas estatísticas, segundo essa declaração. A pergunta nessa manhã para você é: será que estamos perto de concluir a obra? Será que esse texto vai se cumprir na sua geração e na minha?
O que está faltando para que Mateus capítulo 24, verso 14, se cumpra, o Espírito Santo venha e a obra seja concluída? O que está faltando diante desses desafios? Uma outra pergunta que eu faria para você nessa manhã é: dá humanamente para resolver esses desafios? Será que é possível? Nós temos um outro dado preocupante: cada vez mais aumentam o número de cidades com mais de 1 milhão de habitantes ao redor do mundo. E cidades com mais de 1 milhão de habitantes são cidades dificílimas de se pregar o evangelho. São cidades cada vez mais secularizadas e cada vez mais longe do ideal de Deus para a humanidade. Esses são desafios enormes. Por isso eu gostaria de ler com você novamente Mateus capítulo 24, verso 14. Volte para o texto. O próprio texto responde como a obra vai ser concluída. Quando é que Jesus vai vir? Quando vai terminar a história deste mundo e começar a história do novo mundo? O verso 14 diz aí: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho às nações, a todas as nações. Então virá o fim. Eu não sei se você reparou isso na sua leitura. Eu não sei se há algum professor de português aqui. Mas mesmo que não haja, eu creio que haja alguns aqui. Mas se não houverem, nós temos algo importante aqui. A expressão pregar, o verbo querisso no grego, ele está na voz passiva. Você sabe melhor do que ninguém que todo idioma tem 3 vozes pelo menos. A voz ativa, quando o indivíduo pratica uma ação. A voz passiva, quando ele sofre uma ação. E você tem também a voz reflexiva, quando alguém pratica uma ação e sofre os efeitos dessa ação. Por exemplo, eu penteei o meu cabelo. Essa ideia, ela é reflexiva. Eu penteei meu cabelo, pratiquei uma ação e ao mesmo tempo também sofri os efeitos dessa ação. Vejam, o evangelho vai ser pregado, mas não por você, não por mim. Pastor, agora eu não entendi mais nada. Quer dizer que eu não preciso fazer absolutamente nada? Quer dizer que eu preciso apenas olhar, assistir e o evangelho vai ser pregado do nada, dessa forma? Como é isso? Nós temos em grego algo, ou na Bíblia, não apenas no grego, mas também no Antigo Testamento, no hebraico, nós temos uma ideia muito comum dos escritores bíblicos que é chamada de passivo divino. Deus atribui para si algumas ações. E quando o sujeito de um texto não é mencionado de forma clara, como é o caso aqui, a ideia é que Deus é o sujeito. Portanto, o que esse texto está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: e Deus vai pregar este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o... Amém? Deus vai concluir a sua obra neste planeta. Não sou eu que vou concluir, não é uma estratégia humana, não é uma ideia humana, não é a eloquência de um pregador, não é uma igreja em si mesma que vai terminar a obra. Deus é o dono da obra e Ele vai concluir a pregação do Evangelho. Agora, alguém poderia entender esse tipo de declaração que acabo de dar aqui de um modo que não é aquele que queremos dar. Deus vai concluir a obra, mas isso não significa que o ser humano não vai ter nenhuma participação. Pelo contrário, Deus vai contar com você. Deus vai fazer o trabalho, diz Ellen White, se nós lhe entregarmos os instrumentos. Deus vai concluir a obra, mas Deus espera que eu e você entreguemos os instrumentos. A pergunta é: que instrumentos? Quem é o instrumento que nós temos que entregar a Deus? Quais são esses instrumentos? Outro texto importante para você. Conselhos sobre Saúde, página 35. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa manhã. Olha aqui para mim agora. Quantos % da igreja você acredita que estão do lado dos ativos? Aquele indivíduo que dá um estudo bíblico, aquele indivíduo que é um líder, aquele indivíduo que está sempre disposto a fazer a obra de Deus. Quantos por cento? Me digam aí. Quantos por cento, mais ou menos, da igreja vocês acham que estão do lado ativo? 10%, um bom número. 10%, ok? Então sobrou 90% para o outro lado.
Quantos vocês acham que são inativos? Qual é a diferença dos dois aqui? O oposição é aquele indivíduo que não faz e ele tenta atrapalhar o que faz. Esse é a oposição. Não, eu não gosto do pastor, eu não gosto do programa, eu não gosto do sermão. Não, isso não é obra de Deus. E ele sempre está vendo o lado negativo e ele se coloca completamente de forma oposta à obra, hostil à obra. Certo? E o inativo é um indivíduo que não faz, mas também não critica quem faz. Ele está na dele, ele fica ali e tal. Quantos por cento você acha que são inativos na igreja? Dos 90 que sobraram, quantos por cento vocês acham que são inativos? Quanto? 85? Alguém tem um número menor aí ou um número maior? Tá bom, 85? Beleza, 85 então. Quantos por cento então ficou para a oposição? 5%. Então olhe bem, nós temos, segundo vocês, 10% ativos na igreja. Eu não estou falando aqui da igreja de Guatemi, estou falando das igrejas adventistas no seu geral. Nós temos 85% inativos e 5% oposição. Um dia desses fizeram essa pergunta para Ellen White. E olha como ela respondeu. Olha a resposta que ela deu aqui. Vamos ler juntos no 3. 1, 2, 3. A inatividade é registrada nos livros do céu como o quê? Oposição. Pois ela produz a mesma espécie de fruto que a franca hostilidade. Deus clama por ativos obreiros. Então olha bem o que vocês responderam, olha como Ellen White diz que é a coisa. O inativo, ele é na realidade o quê? Oposição. Em outras palavras, querido irmão e amigo, só tem duas alternativas. Ou você se envolve, ou você está hostil à obra de Deus. Isso não é forte, isso não mexe com você. Não tem uma terceira via, não tem uma quarta opção. Ou eu estou do lado dos ativos, que pago o preço, que sou um cooperador de Deus, que sou um cobreiro de Deus, que faço tudo o que está ao meu alcance para contribuir na obra de Deus. Ou eu já estou do lado daqueles que são contrários à obra. E o resultado você já sabe qual é. Você percebe, querido irmão e amigo, quem são os instrumentos que Deus espera que a gente entregue para Ele? Quem? Quem são os instrumentos? Nós mesmos. Você é o instrumento. Eu sou o instrumento. Deus espera a entrega sua e minha. Disposição. Deus clama por ativos obreiros para que a sua obra possa avançar, para que o evangelho possa fazer a diferença no planeta e para que Jesus possa cumprir a pregação do evangelho, Deus possa concluir a pregação do evangelho. Eu e você somos instrumentos. E eu repito, não há meio termo, ou sou um ativo ou eu já sou uma oposição. Ellen White, no livro Serviço Cristão, página 253, foi inspirada a dizer, e eu quero ler esse texto com você: o grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com a sua glória, não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que representa ser cooperador de Deus. Não é dizer que é experimentar ser. E ela diz mais: quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros não forem o quê? Cooperadores de Deus. Você entende agora porque o Espírito Santo ainda não veio? Porque o egoísmo, a condescendência, porque nós ainda não nos consagramos de fato e de verdade a Ele. Porque nós não experimentamos ainda ser cooperadores de Deus. Deus espera de você, Deus espera de mim, que nós nos coloquemos 100% na sua mão, para que Ele possa concluir a obra, usando eu e você, amém? Deus vai terminar a obra, mas nós precisamos fornecer os instrumentos. Os instrumentos somos eu e você. Nós somos instrumentos que Deus espera contar para concluir a obra. No livro de Mateus nós temos algo interessante.
No capítulo 24, no verso 14, fica claro, nós já lemos que Deus vai concluir a obra. É Deus que conclui a obra. Não é eu, não é você, não somos nós. Deus vai concluir a obra. Agora, qual é o papel da igreja? Será que Deus vai fazer tudo sozinho? Já vimos por Ellen White que não. E agora eu quero mostrar para você na Bíblia que não. No livro de Mateus, Jesus começa um discurso no capítulo 24, versículo 3. E esse discurso só se encerra no final do capítulo 25. Portanto, o que Jesus disse no capítulo 24 e o que ele disse no 25 estão fortemente entrelaçados, ligados. Não dá para entender o capítulo 25 sem o 24. É impossível entender o 24 sem o 25. Portanto, um capítulo está ligado com o outro. Veja o que acontece aqui. No capítulo 25, versos 1 a 13, nós temos a importância do Espírito Santo. As virgens nécias ficaram fora da ceia, ficaram fora da festa de casamento, por qual razão? Porque faltou o quê? O azeite. O azeite é um símbolo do quê? Do Espírito Santo. Eu e você precisamos buscar diariamente, continuamente, incessantemente o Espírito Santo em nossa vida. É por isso que precisamos focar na comunhão. Cada um salvando um. Começa com o quê? Comunhão. É passar mais tempo com a Bíblia. É passar mais tempo com a lição da escola sabatina. É orar mais. É ter mais tempo para Deus. Porque ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode viver uma vida cristã, uma vida espetacular aos olhos da humanidade, se ele não passa tempo com Deus. Ele não pode nem vencer as tentações. Martinho Lutero certa vez disse, se você não quer encontrar o diabo durante o dia, encontre a Deus na madrugada. Mais tempo com Deus vai ajudar você a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso a importância da comunhão. Mas Mateus 25 continua. Nos versos 31 a 46, nós encontramos a importância da ação solidária. Você lembra quando aparece ali a parábola do julgamento, ou então das ovelhas e dos bodes? Jesus coloca do lado esquerdo os bodes, do lado direito as ovelhas. E os bodes são bodes por quê? Porque não praticaram o quê? Ações solidárias. Não vestiram o nu. Não visitaram o enfermo. Não atenderam às necessidades. É por tal razão que a visão, cada um salvando um, fala muito de quê? Relacionamento, ações solidárias, atender o próximo, tornar a igreja relevante para a comunidade. A igreja precisa ser mais relevante para a comunidade, porque senão ela não serve para impactar a comunidade, e ela perde o seu papel diferencial. Mas Mateus capítulo 25, nos versos 14 a 30, apresenta ainda outra ênfase de Cristo. E outra ênfase da igreja. Veja, Deus conclui a obra e o que a igreja faz? A igreja busca a comunhão, a igreja faz ações solidárias, pratica ações solidárias e a igreja utiliza os seus dons para pregar o evangelho. Amém? Deus quer usar a igreja. Através da igreja ele vai concluir a sua obra. O papel da igreja é buscar o Espírito Santo, se encher de Deus. Em segundo lugar, praticar ações solidárias, demonstrar o amor cristão. E em terceiro lugar, utilizar os seus dons para pregoar a palavra de Deus. Em outras palavras, o cada um salvando um focaliza uma igreja centrada na palavra de Deus. Amém? Nós precisamos voltar a ser o povo da Bíblia. Outro dia eu estava em um lugar e foi feito um concurso bíblico. E foi triste ver que jovens adventistas não sabiam onde estava o livro de Obadias, por exemplo. Não sabiam quantos capítulos tinha esse livro. Não sabiam, aliás, nem quantos livros tem em toda a Bíblia. Perguntas simples, fáceis, mas que não foram respondidas adequadamente. O que mostra que cada vez mais estamos perdendo a nossa centralidade na palavra de Deus. E o cada um salvando um tem por propósito voltar a isso. Em segundo lugar, precisamos ter uma igreja mais centrada na comunidade. Uma igreja mais focada em atender as necessidades da comunidade aqui ao redor. Eu pergunto para você, os seus vizinhos sabem que você é adventista? Os seus vizinhos sabem onde você está nessa manhã? Você atendeu alguma necessidade deles durante essa semana?
se colocou à disposição daqui a pouco para ajudar o seu vizinho a trocar o pneu do carro. Nós precisamos ter uma igreja mais centrada na comunidade. E em terceiro lugar, uma igreja mais centrada na missão, de pregar o evangelho. Pastor, eu não sei dar um estudo bíblico. Pastor, eu não posso pregar o evangelho, porque eu não tenho talentos. Eu não sou um pregador, eu não sou eloquente. Você pode, porque Deus deu um dom, pelo menos para cada um. Amém? Um dom espiritual. Talvez enquanto eu falo aqui nessa manhã, alguém esteja pensando, pastor, eu não tenho talentos naturais, mas dons espirituais eu tenho certeza que você tem. Dons naturais e talentos, dons sobrenaturais ou dons espirituais e talentos naturais nem sempre são a mesma coisa. A Bíblia diz que o dom espiritual é uma dádiva, é um presente do Espírito. Eu não preciso ter talentos naturais para ter um dom espiritual. Todos aqui podem pregar o evangelho com a sua ferramenta que Deus lhe deu, chamada dom espiritual. E há uma obra para todos nós. Eu convido você a abrir o folder agora que você recebeu. E eu quero ler com você agora alguns textos que estão aí. Nós vamos ler alguns textos agora. Tudo o que eu apresentei até aqui está aí nesse folder. Mas eu quero ler alguns textos com você que aparecem aí na terceira página. Na página central, onde está escrito ali no título Visão Inspirada. Eu quero ler com você esses textos. Pegue o seu folder aí e leia comigo agora. Primeiro texto diz assim: Deus não finalizará esta obra sem os agentes humanos. Deus conta com você. Segundo texto, onde quer que se estabeleça uma igreja, todos os membros devem empenhar-se ativamente em trabalho missionário. Não é o pastor apenas, não é apenas um líder, não é apenas um obreiro. Cada membro, todo membro precisa ser alguém missionário. Terceiro texto diz assim: todo seguidor de Jesus tem uma obra a fazer como missionário de Cristo, na família, na vizinhança, na vila ou cidade em que reside. Todo seguidor. Percebeu a importância do todo? Ela diz mais, Serviço Cristão, página 10, o quarto texto: a cada um, veja a expressão aqui na tela, cada um, a cada um foi distribuída a sua obra, e ninguém pode substituir a outro. Deus conta com você, Deus conta comigo. Há outro texto que eu quero ler com você, que é o texto que está logo abaixo aí, mas não o derramamento do Espírito, o próximo texto que diz assim: quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Próximo texto: o verdadeiro caráter da igreja não se mede pela sua elevada profissão de fé, nem pelos nomes que se acham registrados em seus livros, mas pelo que ela está realmente fazendo pelo Mestre, pelo número de seus obreiros perseverantes e fiéis. O esforço pessoal, desinteressado, há de realizar mais pela causa de Cristo do que pode ser operado por sermões ou credos. Você percebeu? Não é ter o nome na igreja, não é ter a profissão de fé declarada, mas fazer uma obra de salvar pessoas. É isso que Deus espera de você e de mim. Cada um precisa ser um ativo missionário. Cada um. O texto que está abaixo desse quadro azul, o primeiro texto diz assim: longamente Deus tem esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo a sua habilidade. Deus está esperando que cada um de vocês, cada um dos membros da igreja, cada um de nós, tenha o espírito missionário fortemente em seu coração, para que o evangelho possa ser pregado, a obra concluída e Jesus possa vir. Você entende agora por que Jesus ainda não veio? Você compreende agora por que Jesus ainda não desceu do céu? Por que o Espírito Santo ainda não veio de forma poderosa sobre a vida sua e minha, a vida da igreja? Deus tem longamente esperado. Olha o que diz o próximo texto aí: jamais poderemos ser salvos na indolência e na inatividade. Não há pessoa verdadeiramente convertida que vive a vida inútil e ociosa. Não nos é possível deslizar para dentro do céu. Eu creio que esses textos, querido irmão e amigo, já deixam claro para você a importância de cada um
cada um salvar um. Lá na cruz, um salvou a todos. Mas Deus agora espera que, como igreja, cada um salve um. Amém? Sabe de uma coisa? Se cada membro da igreja salvasse uma pessoa por ano, olha só, aqui na União Sul Brasileira, apenas aqui, eu salvar um, você salvar um, cada um salvar um. E no outro ano acontecesse a mesma coisa, e no outro ano a mesma coisa, e no outro ano a mesma coisa. Em 8 anos, toda a população do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estaria evangelizada. Toda a população. Em apenas quanto tempo? 8 anos. Mas cada um precisa salvar um. Eu quero concluir aqui a mensagem dessa manhã com o último texto. E eu quero apresentar para você algumas ênfases desse texto. O texto de Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20, a grande comissão, que tem se tornado para muitos a grande omissão, diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse texto apresenta algumas coisas importantes. A primeira é que Deus quer fazer discípulos de todas as nações, por isso a importância do ir. O ir não é uma opção, é uma ordem de Deus. Você não vai encontrar nenhuma tradução da Bíblia onde o ir esteja no gerúndio, dizendo assim, olha, indo, olha, quando você for, olha, se você for, não. É uma ordem. Vá a todas as nações. E faça o quê? Discípulos. A pergunta que eu faço para você nessa manhã é: como se faz um discípulo? Como é que eu sei, como cristão adventista, que estou fazendo um discípulo? O texto apresenta 2 características e 2 formas como um discípulo é feito. Primeira, batizando. Segunda, ensinando. Não existe discípulo que não foi batizado. A sua missão, querido, é gerar pessoas que se batizam, que se entregam a Jesus. Não cumpriremos a grande comissão se não batizarmos pessoas. Em segundo lugar, o texto diz que nós temos que ensinar. Alguém poderia estar pensando agora, nesse exato momento, pastor, primeiro se ensina, depois se batiza. O texto não diz a ordem dos fatores. O texto diz que nós temos que pregar e temos que batizar. Batizar e pregar. Agora, é natural, é lógico, é racional ter claro que primeiro nós ensinamos e depois batizamos. Afinal, como é que ele vai se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo se ele nem conhece eles? Portanto, primeiro se ensina, depois se batiza. Primeiro o ensino, depois o batismo. Nós precisamos pregar mais. Nós precisamos falar mais de Cristo. Deus conta com você. Mas nós precisamos levar pessoas para um lugar espetacular que é esse aqui. Mais pessoas sendo batizadas. É um maior cumprimento da missão. Agora, eu termino perguntando para você. Para quem Deus deu essa ordem? Para quem? Para quem? Para discípulos. Nesta manhã eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. Você é um discípulo? Ou você é um membro da igreja? Quem é você? Quem sou eu? Discípulos vão. Discípulos pregam. Discípulos batizam. Discípulos fazem novos discípulos. Todo aluno um dia se torna professor. E é por isso que a visão, cada um salvando um, ela é dessa forma. Cada um salvando um. Eu preciso buscar o Espírito Santo de Deus. Eu preciso ser ativo na comunidade e mostrar a relevância da obra transformadora de Deus na minha vida para as pessoas. E em terceiro lugar, eu preciso salvar pessoas. Isso é o cada um salvando um. Centrados na palavra, centrados na comunidade e centrados na missão. Nesta manhã eu quero terminar fazendo um apelo para você. O grupo vai cantar uma música agora. Eu quero chamar aqui também o pastor Ibson, que é o pastor dessa igreja, para estar aqui. O apelo é bastante simples.
Você já entendeu o que é a visão, cada um salvando um? Qual é a sua relevância, o que ela pregou, o que ela crê? Isso não é um projeto de igreja, é uma visão de igreja. Ela não é humana, mas ela é bíblica. Ela é inspirada. Ela está fundamentada em Mateus capítulo 24, capítulo 25. Está fundamentada no Espírito de Profecia. Está fundamentada em Atos capítulo 2. Está fundamentada em toda a palavra de Deus. Amém? Não é uma visão humana. Se nessa manhã você entendeu isso, e nessa manhã você quer dizer para Deus: Senhor, eu entendi que Deus vai concluir a obra, mas antes dele concluir eu preciso me colocar na mão dele. Eu quero mais o Espírito Santo na minha vida. Eu quero praticar mais ações solidárias para tornar a minha igreja e o meu cristianismo mais real para as pessoas, mais relevante para elas. Não é apenas falar de Cristo, mas é mostrar a Cristo com a minha vida. Em terceiro lugar, eu quero neste ano de 2015 salvar uma pessoa. Nesse momento, eu quero orar por alguém. Eu quero que Deus já visite o meu vizinho, o meu colega de trabalho, o meu amigo de faculdade, alguém que ainda não conhece o Evangelho, e eu quero ser um instrumento para salvar essa pessoa em 2015. Se nessa manhã você quer tomar essas 3 decisões, eu quero convidar você, enquanto o grupo canta, a colocar-se de pé e vir aqui à frente. Eu e o pastor Ibson queremos orar com você e por você no final, e pedir que esta visão seja real na sua vida, e ela possa transformar essa igreja, e Jesus possa vir em nossa geração. Amém? Enquanto o grupo canta, você se levanta e vem à frente, eu quero orar com você e por você. Onde devo seguir? São tantos caminhos, mas para onde devo ir? Eu te peço, escute, Senhor, esta minha oração, pois perdida me sinto, meu Deus, não sei a direção. Só sei que um plano tu tens e nada que passo é em vão. Humildemente pergunto, Senhor, qual a tua lição? Quero ser instrumento em tuas mãos pra levar o Evangelho aonde for e mostrar tua palavra com carinho e atenção ao que precisa de amor, ao que precisa saber mais de ti. Quero entregar cada passo que eu der, quero entregar os meus pensamentos, toda a minha vida, com tuas mãos em me moldar. Quero entregar cada ato, gesto, quero entregar planos e projetos. Coração contrito, minha vida entrego a ti. Quero ser instrumento em tuas mãos pra levar o Evangelho aonde for e mostrar tua palavra com carinho e atenção ao que precisa de amor, ao que precisa saber. Quero ser um instrumento em tuas mãos pra levar o Evangelho aonde for e mostrar
palavra com carinho e atenção ao que precisa de amor, ao que precisa saber. Oh, vem usar, meu Senhor, para fazer teu querer. Oh, usa-me, meu Senhor, pois eu preciso viver só de ti. Amém? Que bom que você nessa manhã toma essa decisão maravilhosa. Os anjos de Deus estão anotando agora a sua decisão. E ela vai ser registrada nos livros do céu. Mas sabe o que é maravilhoso? Deus vai derramar o Espírito. E Deus vai usar você para cumprir a obra da finalização do Evangelho. Amém? Curve a sua cabeça e vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Pai, pela visão, cada um salvando um. Muito obrigado, Pai, porque Mateus capítulo 24, verso 14, deixa claro que a obra é tua. Tu vai terminar a obra do Evangelho. Mas isso não significa que nós não tenhamos uma participação. Nós somos os instrumentos que o Senhor vai utilizar para concluir a obra. A obra não vai ser concluída por anjos. A obra não vai ser concluída por pessoas de outros planetas que não caíram, não. A obra vai ser concluída com os agentes humanos, guiados, dirigidos e reavivados pelo poder maravilhoso do teu Santo e bom Espírito. Por favor, Pai, levanta essa igreja, encha do teu Espírito, dá poder a ela, dá o espírito missionário, dá o desejo forte, ansioso de salvar pessoas, de fazer a obra do Evangelho prosperar, se propagar a cada nação, tribo e língua. Começando pela nossa família, começando pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, pelos colegas de faculdade, que aonde quer que estejamos, as pessoas vejam em nós alguém diferente. Por favor, Pai, nos levantamos agora porque nós queremos mais tempo com a Tua Palavra, mais comunhão em 2015. Queremos ser cheios do Teu Espírito. Queremos que Ele nos aponte o caminho a seguir, que Ele nos direcione, que Ele nos dê condições de fazer a obra que nós sozinhos não podemos fazer. Em segundo lugar, Pai, nós queremos resplandecer o Evangelho. Nós queremos tornar o cristianismo mais prático. Queremos que as pessoas vejam em nós a obra transformadora da Tua graça e do Teu Espírito. Queremos ser mais solidários. Queremos atender às necessidades de um mundo sem esperança, de um mundo cada vez mais complicado e difícil, mostrando que há um caminho a seguir, há uma esperança ali na frente, há a volta de Jesus. E em terceiro lugar, Pai, queremos não apenas mostrar o Teu amor, mas queremos falar dele, mostrar as Tuas coisas maravilhosas, a verdade da Tua palavra, dando estudos bíblicos, incentivando pessoas a tomarem decisões ao Teu lado, para que cada vez mais as fileiras do Evangelho sejam engrossadas, um povo esteja preparado para receber o Senhor Jesus em nossa geração ainda. Abençoe a cada irmão, dá poder, dá a segurança de que todos têm um dom espiritual, que devem utilizar esse dom para pregoar o Evangelho. Não é pregar como um outro pregador, mas pregar com a sua personalidade, com as suas características e com os seus dons espirituais. Por favor, Pai, usa-nos. Nesse momento, Pai, nós queremos colocar diante de Ti aquela família, aquele vizinho, aquele parente, aquele familiar, aquele colega, aquela pessoa que precisa ouvir do Evangelho e que o Senhor está colocando na nossa mente agora. Por favor, Pai, que essa pessoa seja visitada agora pelo Teu Espírito, pelos Teus anjos, e já receba o toque maravilhoso e a predisposição para que quando falarmos de Ti para ela, para quando oferecermos um estudo bíblico, para quando incentivarmos a vir à igreja, a tomar decisões ao Teu lado, elas já estejam capacitadas para isso. Abençoa-nos, Pai. Faz dessa igreja uma igreja triunfante, reavivada, cheia do Teu Espírito, e que o Evangelho possa fazer a diferença na vida não apenas de nós internamente, mas sobretudo externamente. É o que nós Te pedimos, é o que nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus Te abençoe. Eu vou estar ali no segundo andar abaixo para cumprimentar você e te desejar um feliz sábado. Queridos, não vamos ter música de despedida, não. Não tem orientação para a saída.
Pessoal, nós pedimos a todos que, por gentileza, se sentem, por favor. Se puder melhorar aqui o volume